Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa da Matosinhos Sport. Este é um programa que se chama Matosinhos Saudável e é apoiado pela Câmara Municipal de Matosinhos e pela Matosinhos Sport, em que pretendemos partilhar convosco assuntos de nutrição para ajudar a que tenham melhores hábitos alimentares. Ora então, eu chamo-me Catarina Monteiro, para quem não assistiu ao último, sou uma das nutricionistas dos gabinetes de aconselhamento nutricional da Matosinhos Sport e hoje estou aqui convosco para vos falar acerca da alimentação infantil. Ora então, o motivo deste tema que vamos abordar hoje é porque hoje em dia, e dada a situação atual, as crianças estão cada vez mais sedentárias e estão cada vez mais no mundo digital. E, infelizmente, dadas as circunstâncias da pandemia, até o ensino neste momento está a ser um ensino à distância, um ensino digital, o que obriga a que as crianças estejam mais tempo sedentárias e estão também mais tempo em casa. O facto de estarem mais tempo em casa leva a que também tenham os alimentos mais disponíveis. E se algumas crianças não têm muita tendência para comer, outras há que têm uma tendência maior. E aqui parte um bocadinho da rotina de casa, dos hábitos alimentares de casa, para conseguirmos construir então estes hábitos alimentares saudáveis. Sabemos então que tudo aquilo que as crianças vão fazer vai depender dos educadores. Porquê? São eles que têm o poder de decisão de levarem os alimentos para casa e de comprarem aquilo que é o necessário e o essencial para as crianças. Por isso, a sessão de hoje é direcionada para a alimentação infantil, mas também falando que os educadores e os pais são o exemplo e aquilo que as crianças devem fazer reflete-se, aliás, o que os pais fazem reflete-se naquilo que as crianças vão fazer. Por isso mesmo, o que é importante nesta fase e nesta fase que estamos mais tempo em casa? Fazer com que os hábitos em família sejam hábitos mais saudáveis, fazer com que as refeições sejam refeições tranquilas, que façam com que as crianças adiram mais facilmente aos hábitos alimentares saudáveis e adiram mais facilmente aos alimentos que lhes são essenciais. Ora então, como eu estava a falar, sabemos que em algumas crianças há uma dificuldade muito grande em aderir a certos alimentos, nomeadamente às vezes a frutas ou hortícolas, por terem sabores diferentes, alguns por terem até texturas e cores diferentes. E o que aqui nós precisamos também é que exista alguma persistência e dedicação por parte dos pais. E quando eu digo persistência, não é estarmos constantemente a massacrar as crianças com os alimentos, mas tentarmos de várias formas com que eles adiram aos mesmos. Isto porque até mesmo para apreciar um alimento, uma criança pode necessitar de o provar cerca de 10 vezes ou mais em refeições diferentes. Por isso, vamos imaginar se a criança não apreciou à primeira ou à segunda brócolos, por exemplo, isto é um mero exemplo, os brócolos, não vamos desistir de lhe dar a provar. Os brócolos numa refeição seguinte vão estar lá no prato, se calhar de formas diferentes, até enfeitarmos o prato ou com pratos confeccionados de modo diferente, para suscitar interesse na criança e tentar de alguma forma ela prove. Por isso, o que é que eu hoje pretendo? Pretendo partilhar convosco algumas sugestões de forma de dar os alimentos às crianças e também falar-vos de alguns que são essenciais nesta fase de crescimento e nesta fase de que necessitamos de prevenir um bocadinho também o excesso de peso por eles estarem mais tempo sedentários, isto até porque nós sabemos que a obesidade nas crianças é muito elevada. Só para terem uma noção, nas crianças entre os 6 e os 9 anos em Portugal, cerca de 30% têm excesso de peso ou obesidade. Isto é uma percentagem muito elevada. Daí ser muito importante adotarmos estratégias diferentes. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos que a alimentação deles seja equilibrada, variada e completa, baseada naquilo que são os alimentos da roda dos alimentos, tal como para os adultos, para as crianças também é. As doses é que devem ser adaptadas a cada idade, às necessidades energéticas de cada um, se praticam ou não exercício físico, tudo deve ser adaptado por aí.
que é que nós podemos fazer nesta fase? Primeiro de tudo, os pais planeiam o que é que vão comprar, planeiam refeições que vão fazer, isto também já foi uma das etapas que falamos na sessão anterior. O que é que nós precisamos? Precisamos que as crianças também interajam nesta etapa. Precisamos que elas participem, os pais, ao fazerem a lista dos alimentos, podem pedir ajuda às crianças, tentarem que elas deem sugestões e, mediante as sugestões deles, também podem ajudá-los a perceber se serão alimentos essenciais e saudáveis para ter em casa. Outra tarefa que será interessante nesta fase é que as crianças cozinhem ou ajudem a cozinhar, porque cozinhar sozinhas elas não vão conseguir, isto dependendo das idades, mas que ajudem a cozinhar. Por exemplo, os mais pequenos podem ajudar na lavagem de alguns legumes crus. Depois, os mais crescidos, se calhar, já podem ajudar a mexer a comida, outros em fases mais avançadas já podem ajudar a cortar alguns alimentos. E isto vai fazer com que as crianças também, de certo modo, por sentirem que participaram na confecção daquela refeição, até adiram mais facilmente a ela. Depois, outra das situações que nós temos aqui é, não só nesta fase de confinamento, mas em todas elas, é muito importante o consumo de fruta e hortícolas nas crianças. E como já falei anteriormente, aquilo que nós lhes demos na infância é muito importante, e é muito importante que eles experimentem alimentos diferentes, e nestes existem uma variedade enorme, são riquíssimos em vitaminas e minerais, é onde vamos buscar um grande aporte, daí eles serem essenciais. O que é que nós podemos fazer? Na fruta, será recomendado que eles consumam entre 2 a 3 peças por dia, isto de forma distribuída em refeições diferentes. É importante que, se lhe vão dar uma sobremesa, a sobremesa seja a fruta, daí nós conseguimos logo uma peça no almoço, uma peça no jantar. E para crianças que não gostem de fruta, o que é que nós podemos fazer? Tornar a coisa um bocadinho engraçada. Colocar, por exemplo, se for num lanche, colocar a fruta misturada com iogurte. Se for ou como sobremesa, ou também num lanche, mas sem misturar com outras coisas, podemos fazer pratos divertidos, fazer desenhos com a fruta. Por exemplo, uma coisa engraçada que eu costumo fazer com os mais pequenos é, por exemplo, fazermos as lagartas de uvas, em que colocamos em palitos vários bagos de uva, e podemos fazer isso, por exemplo, com outros bagos, com morangos ou com mirtilos, e fazermos umas lagartas, fazermos, por exemplo, uns olhos no prato com uma banana, fazermos uma boca com um bagozinho de tangerina. Isto vai ajudar e dinamizar aqui um bocadinho também as refeições para que elas se tornem mais divertidas e a criança adira mais facilmente. Depois, no que respeita aos hortícolas, o que é que acontece aqui com os hortícolas? Por vezes as crianças rejeitam porque o sabor não é tão adocicado como o da fruta e têm sabores mais peculiares, e isto também parte um bocadinho da forma como é confeccionado. Por isso, fazer confeccionados diferentes também pode ajudar. A sopa é essencial nestas fases de crescimento, porque no prato nós não conseguimos que a criança faça um consumo do aporte necessário de hortícolas para ter um bom aporte também de vitaminas e minerais, e daí ser importante que ela exista. E quando eu digo a sopa existir, não é a sopa existir só para a criança. No núcleo familiar, nos que estão à mesa, todos devem iniciar a refeição com a sopa. Isto porquê? Porque a criança vai ver e vai copiar. Os adultos são o exemplo, portanto, se os adultos não comerem, a criança vai se sentir no direito de também rejeitar. E daí ser muito importante este exemplo. O que é que nós podemos fazer no prato? No prato, para darmos sugestões diferentes, nós podemos confeccionar, por exemplo, os legumes grelhados, para não serem apenas aqueles legumes cozidos. Podemos utilizar também formas diferentes de cortar os legumes, por exemplo, courgette em espiral ou cenoura em espiral. Se o fizermos deste modo, elas vão ter uma aparência tipo esparguete e pode até levar a uma adesão mais fácil das crianças, porque normalmente elas acham piada à esparguete, e se tivermos aqui o legume em espiral,
também pode ser uma forma delas aderirem. Depois, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, com os tomates cherry, colocar uns palitos e fazer uma espécie de chupa-chupa de tomate cherry, é um exemplo, por exemplo, e tentarmos ir de formas divertidas aqui incentivando ao consumo destes alimentos. Depois, o que é que nós também temos? Temos as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, as ervilhas, as lentilhas. Nem sempre existe um consumo assertivo destes alimentos nas refeições familiares e nas crianças, e eles são muito importantes. Têm um bom aporte de proteínas, um bom aporte de ferro, de fibra, e para as crianças são muito importantes. Portanto, pelo menos 3 a 4 vezes por semana tentem incluir na alimentação. E o que é que podem fazer? Fazer estofados com estas leguminosas. Podem, por exemplo, fazer uma pasta de grão de bico e assim serão formas diferentes para ajudar a que adiram ao consumo dos mesmos. O arroz com ervilhas, por exemplo, que é uma refeição que as crianças gostam, também pode ser uma forma de os incentivar a comer. Depois, dentro do leite e dos derivados, isto é, o queijo, o iogurte, o que é que nós devemos fazer nestas idades? O recomendável é que exista um consumo entre 400 a 500 ml por dia, e destes aqui, o que é que nós devemos ter em atenção? No caso dos iogurtes, devemos ter em atenção aqui os teores de açúcar destes, está bem? Convém que na escolha dos iogurtes eles tenham menos de 10 gramas de açúcar, de preferência se até forem iogurtes naturais, melhor. Se a criança não aderir tanto aos naturais, ter de facto aqui em atenção o teor de açúcar e na gordura, que tenham menos de 2,5 gramas, está bem? Em relação depois aos cereais de pequeno almoço, que é muitas vezes a grande dificuldade dos pais, é na oferta dos cereais de pequeno almoço, porque há aqui uma tentação muito grande de ir buscar aqueles das caixas mais engraçadas e que têm os recheios com chocolate ou então com bastante mel, e é onde as crianças também fazem um consumo muito exagerado de açúcares. Portanto, o que é que nós temos que ter em atenção nestes cereais de pequeno almoço que damos às crianças? Que a nível de açúcares, no rótulo, devem ler sempre o rótulo, a nível de açúcares, estes tenham pelo menos de 15 gramas de açúcar e que a nível de sal tenham menos de 1 grama de sal. Eu, por norma, a nível de cereais, sugiro os mais simples, como os flocos de milho ou os flocos de aveia, que são opções saudáveis e, como não têm tanto sabor, ou neste caso não são tão adocicadas, o que é que podem fazer? Adicionar aqui juntamente com fruta ou fazer estes numa espécie de papas e acrescentar fruta ou um bocadinho de canela para ajudar aqui na adesão às crianças a outro tipo de cereais que não os típicos cereais de chocolate, que hoje em dia é aquilo que eles mais preferem, porque é aquilo que os pais também lhes levam para casa. Eles não têm dinheiro para comprar, portanto, eu costumo dizer, os culpados são os pais ou os educadores, é quem compra, quem leva para casa, ok? Depois, temos aqui uma questão da Raquel. Só uma questão, devem comer a fruta depois das refeições ou fora delas? As crianças podem comer a fruta tanto nas refeições como nos lanches, ok? É indiferente. Aquilo que eu referi inicialmente é que se escolherem dar uma sobremesa às crianças, a sobremesa deve ser fruta e não outro tipo de alimento. Como por vezes eu já assisti e já tive esses testemunhos de pais que dão, por exemplo, iogurte como sobremesa. Não o devem fazer, até porque o cálcio do iogurte pode limitar a absorção de outros nutrientes, nomeadamente do ferro. Portanto, podem dar a fruta como sobremesa ou então fora das refeições de almoço e jantar, como um lanche ou num pequeno almoço, está bem? Não há qualquer problema em fazê-lo. As recomendações é 2 a 3 peças por dia. Diz-me aqui o Sérgio, possível dar dicas de exemplos de pequenos almoços para os mais pequenos, indicados para quem de seguida vai fazer exercício físico. Ora então, neste caso, uma criança que vai fazer exercício físico de seguida do pequeno almoço, o que é que eu recomendaria? Fazermos, por exemplo, um pão. Este pão poderá ser com queijo, acompanhado, por exemplo, de peça de fruta.
No caso das crianças, aquilo que eu considero que devem limitar mesmo antes do exercício físico é consumirem o leite, porque podem ficar indispostos, a digestão é um bocadinho mais lenta e de facto podem não se sentir bem. O que é que também podem fazer? Umas papas de aveia com fruta e adicionarem água, e depois do exercício físico, então aí fazem o consumo do laticínio, que já vão tirar um partido maior, neste caso do leite ou iogurte, que já não vão sentir essa indisposição. Mas podem, por exemplo, incluir o pão, incluir a fruta, são alimentos indicados para antes do exercício físico. Ora então, o que é que também será importante não esquecer nestas idades? Consumo de água. E nós adultos já insistimos muito connosco e às vezes esquecemos que as crianças também precisam e se calhar precisamos de lhes colocar alguns lembretes também para beber água. Fora de casa, eles porque brincam mais, correm mais, sentem mais necessidade de beber água. Em casa, por vezes, podem não se recordar tanto. O que é que nós podemos fazer? Ajudá-los e colocar-lhes uma garrafa reutilizável toda catita, engraçada, podem-lhe colocar uns autocolantes, para fazer com que eles também se recordem mais facilmente e também adiram melhor. Ou então, por exemplo, fazerem umas águas aromatizadas, colocarem uns frutos vermelhos, colocarem umas rodelas de limão, umas rodelas de laranja, para tornarem a bebida diferente. O que é que devemos excluir nestas idades e em todas as idades, mas principalmente nestas, porque os hábitos da criança vão se refletir naquilo que será a saúde deles no futuro. É excluir tudo aquilo que são sumos, que são refrigerantes. A bebida não precisa de ter gás ou ser gaseificada para ser açucarada, ok? Por isso, a bebida a privilegiar é a água. Se quiserem, podem aromatizá-la. Agora, evitar tudo o que são sumos, mesmo sumos de fruta, está bem? Relativo aqui, temos também a Marta que nos faz uma questão. No Brasil, as crianças só fazem um lanchinho à noite. Será adequado abdicar do jantar tradicional? Ora então, nós devemos fazer aquilo a que também estamos habituados e adaptados à nossa cultura. Aquilo que não deve acontecer é fazer um banquete antes de dormir, isto é, não jantarmos e irmos logo de seguida dormir. O ideal é que o jantar seja uma hora suficiente para que a criança ainda tenha algum tempo acordado e só depois é que se vai deitar. Terem atenção, as quantidades que uma criança precisa de comer não são as quantidades que um adulto precisa de comer. Isto tudo deve ser adaptado. Portanto, eu se como um bife deste tamanho, eu não vou dar um bife deste tamanho ao meu filho, por exemplo, ok? Provavelmente será metade do tamanho, ok? E é aqui que nós temos que adaptar é às quantidades que a criança precisa nas várias fases da idade e com o passar da idade ir ajustando. Depois, outra questão que temos aqui é da Alexandra que pergunta quantas peças de fruta por dia? Aquilo que recomendo para as crianças é 2 a 3 peças por dia. Pelo menos as 2 mínimas devem existir, seja dentro da refeição de almoço e jantar ou seja fora da refeição de almoço e jantar, pelo menos as 2 peças por dia de fruta são recomendadas. Ora então, para snacks, o que é que nós muitas vezes temos? Temos as crianças que têm uma tendência de comer ou bolachas de recheio, ou produtos com muita gordura ou sal, como batatas fritas. Isto quase que não há criança que não conheça este tipo de alimentos, ou porque os pais tendencialmente compram como se fosse um prémio, e às vezes é um prémio envenenado, ou até mesmo porque veem os amigos levar com eles e também querem começar a comer este tipo de alimentos. O que é que eu recomendo? Quanto mais tarde eles provarem, melhor. E evitar todos este tipo de alimentos que são muito açucarados, que têm muita gordura e que têm muito sal. O que é que acontece hoje em dia? Eles estão tão ligados ao digital, eles estão tão ligados à televisão, aos computadores, que também acabam por ser bombardeados com publicidade direcionada para estes produtos, que acaba por ser muito direcionada para eles. E o que é que acontece? Parte de nós ajudá-los neste poder de decisão e explicar-lhes o porquê e a importância de e dar-lhes soluções, ok?
Por isso, o que é que eu sugiro neste caso para evitarmos este tipo de snacks menos saudáveis? Começarmos a ter em casa também snacks saudáveis, como por exemplo cenoura aos palitos, por exemplo fazermos fruta e envolvermos essa fruta em iogurte e depois até colocarmos uns cereais à volta, como um topping. Fazermos, por exemplo, as pastas de grão de bico e eles juntamente com cenoura ou com pepino podem mergulhar nessas pastas. Podemos fazer panquecas saudáveis, e aqui quando digo as panquecas saudáveis não é panquecas carregadíssimas de mel ou carregadas de açúcar ou aquelas farinhas refinadas. Podemos, por exemplo, utilizar farinhas de aveia. Para adoçar podemos utilizar fruta como banana, maçã, acrescentamos os ovos, já temos aqui um snack simples, ok? Podemos fazer para várias refeições. O que é que eu sugiro nestes casos? Colocar naqueles saquinhos de congelação, congelam já em doses individuais, numa tarde que querem ter um snack diferente, colocam a descongelar e podem aquecer numa tostadeira ou, por exemplo, aquecer novamente naquelas frigideiras antiaderentes que não necessitam de gordura para ter um snack diferente para as crianças. Temos aqui a Catarina Teixeira que diz: tendo em conta que estamos fechados em casa há algum tempo e vamos continuar a estar, acha necessário suplementação de vitamina D? Ora, o que é que acontece? As crianças, o que precisam em termos de nutrientes, de vitaminas, de minerais, está presente nos alimentos, está presente na roda dos alimentos. O necessitarem de um suplemento de vitamina D ou de um outro tipo de suplemento é algo que deve ser avaliado por um profissional de saúde. Isto é, para isso, seria importante haver uma análise clínica da criança, a criança, e percebermos então aí, pelos seus dados bioquímicos, se existe uma necessidade de suplementação ou não. Portanto, se nós conseguirmos completar a alimentação da criança com todos os alimentos presentes na roda dos alimentos, nós não vamos ter grandes problemas, ok? Por isso, casos de suplementação mesmo de vitamina D, que a realidade é que nós sintetizamos grande parte a partir do sol, e entendo a questão de estarmos mais tempo fechados, deve ser sempre avaliado com dados bioquímicos e com um profissional de saúde, está bem? Não darmos só porque sim, ok? Depois, o que é que nós também temos aqui que podemos e devemos nesta fase aprimorar e também nesta fase evidenciar? É o quê? As refeições em família. E quando eu digo isso, passa por tudo aquilo que forem confeccionar para as crianças, é algo que também devem confeccionar para vocês. E quando digo isto, parte por um lanche, parte por uma refeição de pequeno almoço, um almoço e o jantar. E aqui, no fundo, a refeição e a forma como ela é feita e o ambiente em que ela é realizada é que vai ter também muito impacto na forma como a criança vai ou não aderir a este tipo de alimentação. E como eu vos expliquei no início, é importante que eles percebam o porquê destas escolhas que fazem. É importante que eles percebam que é para um bem maior que a saúde e é importante até ajudarem-nos a ler rótulos para eles perceberem que este alimento ou aquele tem mais açúcar, nomeadamente, por exemplo, no caso dos cereais, ajudarem-nos a perceber isso mesmo. Por exemplo, nesta fase em que eles estão mais tempo em casa, façam jogos com eles. Por exemplo, selecionarem um grupo de alimentos mais saudáveis e outros menos saudáveis e ajudá-los a perceber, isto para os mais pequenos será mais engraçado, ajudá-los a perceber quais é que serão os mais saudáveis e menos saudáveis, para também ajudar nas escolhas. Depois também, o que é que vocês podem fazer em casa, se quiserem, ok, se a criança gosta de bolachas, não vamos comprar as de pacote, que são muitas vezes ricas ou em sal ou em gordura, e vamos fazer, por exemplo, em casa umas bolachas com aveia e banana, fazermos aqui algumas opções diferentes para que eles também possam aderir melhor a este tipo de alimentação. E será uma forma mais didática, é uma forma também deles conseguirem ajustar e adequar melhor os hábitos deles, porque aquilo que os pais fazem hoje é o que se vai refletir nas crianças. E também o gostar do doce ou do salgado e o darmos a provar estes sabores numa fase mais precoce vai, sem dúvida, determinar
aquilo que serão os hábitos alimentares da criança no futuro. E sabendo nós hoje que existe uma grande percentagem de crianças com obesidade, excesso de peso, temos que tentar prevenir um bocadinho mais esta situação e ajudá-los com este tipo de escolhas, ajudando-os a fazer menus, até os próprios lanches, fazerem emenda semanal do que é que eles vão fazer para começarmos a ter melhores opções, está bem? Ora então, hoje eu não sei se há mais alguém que queira fazer alguma questão. Penso que já passamos o essencial dentro daquilo que falamos, só para recapitular. Façam mais refeições em conjunto com as crianças, tentem incluir sempre fruta e hortícolas, não esquecer a sopa e os legumes no prato, introduzir as leguminosas, que são os grãos, feijão, grão de bico, ervilhas, lentilhas. Tentem também aqui evitar tudo o que sejam sumos ou refrigerantes, quer sejam ou não gaseificados, dar por aqui, privilegiar a água, tentar que dentro dos iogurtes opte pelos que têm menos açúcares e os que têm menos gordura também, e optar sempre por snacks mais saudáveis e evitar aqueles embalados como bolachas ou batatas fritas, bolos, produtos de pastelaria, tentarmos fazer aqui opções mais saudáveis, está bem? Por hoje finalizamos, vemo-nos daqui a 15 dias com o Matosinhos Saudável e na próxima semana teremos o Matosinhos em Forma, à mesma hora, na mesma quinta-feira, ok? Obrigada a todos e boa noite. Contagia os outros com a tua alegria, com a tua energia. Contagia os outros com os teus talentos musicais. Contagia os outros com memórias de dias felizes. Não com o vírus. O futuro começa agora. E quanto mais cuidados tivermos separados, mais rapidamente voltaremos a estar juntos. Por isso, protege-te e influencia todos à tua volta a fazerem o mesmo. Contamos contigo. Contamos com todos. Juntos vamos vencer o vírus.